Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 5, 6 e 7, Lucas 6, do versículo 20 ao 49 e Lucas 11, do versículo 1 ao 13. Então, já te convido para ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já abre aí sua Bíblia também em Mateus 5. As bem-aventuranças. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, que está nos céus. O cumprimento da lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O homicídio. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não assassinem, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão, tolo, será levado ao tribunal, e qualquer que disser insensato, corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal.
Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir ao inferno. O divórcio. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Os juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. A vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mateus 6. A ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. A oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta
e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. As preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 7. O julgamento do próximo. Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. A persistência na oração. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe será dado uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. A porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. A árvore e o seu fruto. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Lucas 6, do versículo 20 ao 49. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria,
porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles tratarão os falsos profetas. O amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O julgamento ao próximo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Os discípulos não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A árvore e seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O prudente e o insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Lucas 11, do versículo 1 ao 13. O ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai,
Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação. Então Jesus lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso eu digo: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E assim finalizou a nossa leitura de hoje, Uma leitura aí carregada de acontecimentos, né? de ensinamentos, né? Foi a leitura só de dois evangelhos, né? Mateus e Lucas. A gente viu que até Mateus, dessa vez, né, na leitura de hoje, tem mais detalhes, tem mais falas, né? Lucas foi até um pouco mais curto, mas a leitura de Lucas, né, o que a gente leu em Lucas hoje, consta também ali na leitura que a gente fez de Mateus, com algumas palavras aí diferentes, e inclusive esse finalzinho aqui me chama atenção, né? Esse finalzinho aqui da último versículo que a gente leu hoje de Lucas, sobre esse pedir e será dado, né? Eu acho interessante essa parte aqui, como o Lucas coloca. E começando ali, né, do começo da nossa leitura, que foi Mateus 5, Mateus 5 fala a mesma coisa de Lucas 6, do versículo 20 ao 23, que recém lemos, né? Fala sobre as bem-aventuranças, né? É aquele versículo, né? Bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado, tananana. E aqui, gente, Jesus está no monte, né? E o que dá a entender aqui pela Bíblia é que tanto Mateus 5, 6 e 7 é o sermão do monte. Então, Mateus colocou assim separado, né, em tipo de ensino, né? As bem-aventuranças, depois sobre o sal da terra e a luz do mundo, e o cumprimento das leis, e vários ensinamentos, Vários tópicos, vários né? tópicos, exatamente. Todos eles a gente vê que são curtinhos, mas é tipo assim, Jesus dando sempre ali de uma forma, eu vejo, prática, curta, às vezes não Direto. muito compreensível, né? Porque usa ali parábolas, mas é conhecido, né? É muito famoso o Sermão do Monte, que a gente vê assim que são trechos, são sempre tópicozinhos, falando sobre, igual a gente viu, sobre o divórcio. É 2, 3 versículos. Jesus cumpre a lei, é 2, 3 versículos. Então, é esse que é legal. Do 5 ao 7 a gente vai ver esse padrão, né, na escritura. Exatamente. E aqui é como se fosse assim, Mateus pegou toda a palestra de Jesus lá no monte, vamos dizer assim, e foi separando em tópicozinhos, em subtítulos, né? Do time 1 ao time 2, Jesus falou sobre isso, e sabe? Para ficar melhor a compreensão. Então, aqui nessa parte das bem-aventuranças, chega a ser um tanto contraditório falar sobre essa bem-aventurança. Então, Jesus estava usando de uma forma que, para aquele momento, vamos dizer assim, né, era um tanto contraditório, né? Como que bem-aventurado vai ser os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus? Porque até naquele tempo, pegando só esse primeiro versículozinho 3 ali, né?
naquele tempo, para quem que era o reino dos céus? Quem que tinha mais acesso, vamos dizer assim? Era os levitas, que também pode ser também os judeus, os saduceus, todas aquelas pessoas que quando a gente vê em filme, né, era aqueles vestidos, sabe, de linho fino, que tinha o urim, tumim, tinha aquelas pedras preciosas, os tecidos eram mais requintados, né? Então ali eles eram os mais ricos, vamos dizer assim, em espírito, né? Porque eram os entendedores de lei. E aí a gente olhar que Jesus vem pregando ali no monte, ensinando, né? Até fala ali no início que os discípulos pediram para ensiná-lo, né? E ele começou a ensinar ali e começou a falar dessa forma, até colocando ali, bem-aventurado os humildes, pois receberão a terra por herança. E naquela época também, né, quem que tinha recebido a terra ali, né? Eram os israelitas, né? E eles, naquele momento, eles já tinham ficado enriquecidos. Lembra? Até na parte de Salomão, eles eram o país ali que era uma superpotência até. Então, Jesus, nesse momento, mostrando quem é os bem-aventurados, ele fala de uma forma um tanto contraditória, né? E uma das coisas legais até desse primeiro versículo que a senhora falou, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Quando a gente vai lá para Lucas, a gente vê que não está escrito esse pobres em espírito. Lá está bem-aventurados os pobres, pois dele é o reino dos céus. Então, assim, é legal da gente ver essa diferença, né, que tem nessa parte, né? Eu sou mais inclinado a entender essa parte de pobres em espírito. Espírito. O que que é isso, gente? Que isso é legal. Como a senhora estava explicando ali, os fariseus, os saduceus, eles eram conhecidos como os conhecedores da lei. Eram os ricos em espírito, além, né, da parte financeira, mas assim, eles estavam certos. Ninguém poderia chegar neles e falava melhor sobre a Bíblia do que eles, porque eles estudaram É, a vida inteira sobre isso. Então eles eram ricos em espírito. O conhecimento deles era vasto. Então assim, eu acho legal essa parte porque ele fala ser pobre em espírito. O que que é isso? É você ser humilde espiritualmente. De nunca achar, tipo assim, nossa, você sabe tanto, você né? sabe tudo, você é quem é, tipo, amigão aqui, ó, de Deus, você sabe tudo, tudo que você falar tá certo. Então, tipo assim, você é o dono da razão porque você conhece a Bíblia, né? É tipo, e era essa visão que os mestres, né, os conhecedores das leis ali, os saduceus, os fariseus, é esse o comportamento deles. Então é aqui que vem, né, o pobre em espírito é ser isso. Você às vezes é ser quebrantado em ouvir um conselho de uma outra pessoa que você fala, não, eu já sei tudo, eu já li a Que Bíblia tá recém aqui. começando a caminhar, né? Exatamente. Então, tipo assim, ter esse quebrantamento de ouvir, né? É sempre aquilo que a gente falou até no episódio anterior. O copo tá cheio, tipo assim, e aí, né? Sempre pensando, o meu copo nunca está cheio, eu sempre posso receber um pouco mais, né? Porque se o seu copo tá cheio, tipo assim, aí eu vou colocar mais água ali, vou derramar um pouco mais do espírito e Não vai adiantar em não vai nada, né? Vai adiantar de só nada. jogar fora. Exatamente. Então, é nessa visão assim que eu sou inclinado a entender e eu acho muito bacana porque já quebrando, né? Muitas vezes a gente é fechado a ouvir uma pessoa recém-convertida falar, que ele vai saber mais do que eu, né? Então é tipo isso. E é legal como ele termina essa parte dos bem-aventurados ali no versículo 11, né? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui Jesus dar esse contraste sobre você tirar o olhar das coisas terrenas, né? Porque ali, vamos dizer assim, você vai ser perseguido por Cristo, né? Você vai receber, vamos dizer assim, todas as coisas ruins, né? Vão te insultar, vão te perseguir, vão mentir contra você. Mas se você se manter fiel, você não vai receber a glória daqui da terra. Mas grande é a sua recompensa nos céus. Então aqui eu achei muito bacana porque nos tira, né, desse foco, porque muitas vezes a gente faz coisas já querendo receber a nossa recompensa aqui, né? Ah, nossa, eu tô lendo a Bíblia, Deus vai me abençoar, minha casa vai melhorar, meu casamento vai melhorar. E muitas das vezes não é para cá.
Então, você vai estar sendo, às vezes, já para o próximo tópico aqui, né? Um sal na terra e uma luz no mundo. Porque quando, né, nós somos, né, Cristo, somos o reflexo de Cristo, é até o que João Batista estava sendo, né, quando a gente leu logo no início falando sobre ele, ele estava abrindo o caminho, né? Falava ali que ele estava abrindo a passagem para a luz do mundo vir, né? E depois que Cristo foi, a gente acabou sendo também a luz no mundo com o recebimento do Espírito Santo. Então, aqui, gente, esse versículo do 13 até o 16 fala, né, sobre esse ser sal da terra e luz do mundo. O sal, quando a gente joga o sal, né, o sal ele dá sabor, o sal ele conserva. Então, quando fala de você ser sal na terra, é você conseguir conservar a parte boa também, né? Até fala ali, ó, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, é até uma coisa que a gente fala muito aqui em casa, né? Nossa, quando a comida ela tá sem sal, parece que ela fica um pouco sem gosto, ela perde ali toda a o gostoso sabor dela, né? E aí é só uma pitadinha mais de sal, nossa, a comida fica uma delícia. Mas também se passa, meu Deus do céu, fica horrível. Então por isso que precisa ser na medida certa. Então por isso que é preciso também nós sermos na medida certa o sal da terra, porque também se a gente é muito extremista, vira, né, aqueles cristãos chatos, sabe? Aquela coisa que as pessoas não querem se aproximar porque sabem que você vai criticar. Então você não está sendo na dosagem certa. Então é preciso ser sal da terra e a luz do mundo para você direcionar, né? Para você iluminar. E é legal até a parte como é colocado aqui, né? De que adianta, né? Você ser a luz e colocar no chão do quarto. Quando você está no chãozinho ali, você ilumina pouco. Agora, quando você coloca no alto, você ilumina muito. E ele também até colocou na parte de Lucas, que o Jason leu, grande é a treva dentro da luz. E quando a gente lê isso, também nos gera uma certa intriga, né? Como assim, né? Treva na luz. Porque às vezes a gente acha que a gente está conhecendo alguma coisa, acha que a gente está na igreja, está recebendo, mas do que você está na luz, você está numa grande treva. A treva é aquele, sabe aquele desconforto dentro da gente que a gente não sabe, tá faltando alguma coisa, meu Deus do céu. Grande é a sua treva. Então é preciso você se iluminar com o evangelho, se iluminar com atitudes corretas, né? E você também ser luz. Quando a gente é luz, a gente é exemplo. Então a gente brilha o que a gente lê, a gente brilha com o que a gente faz. Então, isso que é bem bacana. E depois ali, né, a gente vem falando do versículo 17 até o 20 sobre o cumprimento da lei. E aqui existia uma grande incógnita, né? Se Jesus veio para abolir a lei ou os profetas, ou o que ele veio para fazer, né? Se era para cancelar tudo e com ele veio uma nova lei. E ele mesmo colocou: eu não vim para aboli-los, mas para cumpri-los. E essa parte de cumpri-los, gente, seria assim, vim para ensinar a vocês a forma correta de seguir a lei de Deus. Eu não estou trocando nada, vamos dizer assim, da lei mosaica, mas eu estou te ensinando como agir, porque está tudo errado. E até ele continua, né, falando sobre ensinar errado também, né? Porque aquele que ensina errado e fala que tá tudo bem e leva outro a agir assim também, ele está pecando, né? E aquele que é menor aqui na terra, mas ensina o correto, o caminhar correto, grande, né? É o reino dos céus para essa pessoa. Então aqui está falando muito sobre essa conduta, né? E depois, gente, ele vem falando sobre o homicídio, né? Do versículo 21 até o versículo 26. E aqui trata de uma parte muito importante também, onde traz a parte da gente fazer ofertas também, né? Que a gente causa homicídio não só
quando a gente está matando uma outra pessoa, mas também quando a gente cria rixa com outra pessoa. Então aqui está falando muito sobre, naquela época, né, de apresentar uma oferta ao tabernáculo e tudo mais, né? Como que você vai ofertar, agradecer ao Pai, sendo que você tem algo ainda a ser tratado com outro irmão, que vocês brigaram, que você chamou ele de tolo, que você chamou ele de insensato, que ali houve, né, um relacionamento quebrado. Ele fala o quê? Largue essa oferta. Mais vale você se reconciliar com o teu irmão do que ficar lá ofertando. Seria, vamos dizer assim, uma hipocrisia. Como você consegue ir aquebrantado para Deus, sendo que você não consegue aquebrantar o seu coração para com o seu irmão, né? Então aqui eu acho muito bacana e até fala, não demore para entrar em acordo com o seu adversário, né? Então é isso, né? Faça as pazes, né? Não mantenha isso por muito tempo e não ache que você indo lá para fazer, trazendo para o nosso dia a dia, né? Ah, vou trabalhar nos ministérios, eu vou fazer não sei o quê, eu vou ajudar os pobres e tudo, só que sendo que dentro da tua casa, às vezes até mesmo com o seu irmão de sangue, você está brigado. Então, antes mesmo de você fazer coisas para os outros, né, faça para os seus ali, né? Ajude, reconcilie, peça perdão, haja você primeiro, né? Não fique esperando do outro. E depois ele vem falando também sobre o adultério, do versículo 27 ao 30, falando, né? Não adultere, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Então aqui eu acho muito bacana porque Deus coloca muito, Deus não, né? Jesus aqui, por meio de Deus, coloca muito claro sobre esse adulterar, né? Às vezes a gente acha que o ato do adultério é só ali o sexual, é você ir e praticar. Mas esse ato de você pensar, de você imaginar, de você olhar pornografia também, isso já é um adultério, porque primeiro você adultera no coração. E depois de tanto você ficar alimentando, logo já passa para o adultério na prática mesmo. Então, aqui eu acho legal essa advertência dele, porque ele já adverte na origem do pecado. Porque nada acontece assim aqui já. Começou aqui, começou no coração, às vezes começou na sua cabeça, criando, imaginando, nossa, imagina, olha só aquela. E aí depois você de tanto imaginar, aí cai no pecado, né? Então é bacana essa parte que ele fala sobre o adultério. E depois, logo em seguida, ele fala sobre o divórcio, né? Que é permitido, né? Só o divórcio na imoralidade sexual. Só que a partir do momento também que há um divórcio, né? E até aquele que casar com a mulher divorciada comete adultério. Gente, esse é um ponto assim um tanto crítico, né, para ser falado, porque existe várias nuances, várias incógnitas aqui, mas aqui nada mais é do que o Senhor também está querendo mostrar que às vezes, né, a gente busca sempre a melhor solução. Então vamos acabar logo com o casamento, vamos divorciar e é a vida que segue. E aí tá levando o quê? Pro lado mesmo da mulher, né? Porque se a mulher se casar, o outro tá cometendo adultério também. Então, opa, peraí, eu preciso lutar pelo meu casamento. Eu não posso largar assim a mercê, porque depois também prejudica eu me casar, eu não vou conseguir seguir minha vida. Então seria uma forma um tanto aí de preservar o casamento, né? De você cuidar. É legal da gente entender que o divórcio naquela época, ele estava se tornando muito Banal. banal, né? Banalizado, assim. Então, assim, eu não quero mais, termino, toma aqui a sua certidão de divórcio e segue Tchau. sua vida. Então, até a gente vai ver depois a mulher samaritana lá, falando que ela casou com 5 homens. Então, era comum, porque a lei mosaica permitia isso. Você não quer, você separa, né? Então, tinha essa visão. Só que é isso que a gente está falando, né? Jesus vem mostrando como cumprir a lei mosaica de forma correta, porque era, às vezes, o entendimento que o povo tinha era muito simples, muito simplificado, uma visão muito carnal, assim, então não quero mais aquela mulher, eu separo e vou com caso com outro. E aqui ele está mostrando, né, e eu acho legal que ele fala, exceto por imoralidade sexual, você não deve separar da sua mulher,
porque aquela mulher continua casada com você em espírito. Quando você está casando, que você faz seus votos, você se torna uma só carne diante de Deus. E é isso, é uma visão espiritual. Então ele falou, da forma que vocês separam vamos dizer assim, na vida carnal, isso não acontece numa Na visão vida espiritual. espiritual. Vocês têm que ter o tempo inteiro, tanto o adultério, que eu acho muito legal que ele fala dessa parte, arranca o seu olho, arranca a sua mão, porque é melhor que a sua mão seja arrancada do que seu corpo todo vai para o inferno. Então, tipo assim, para de olhar as coisas de uma forma Carnal. carnal e olha de uma forma espiritual. Então, tipo assim, aqui não é para você cortar sua mão ou arrancar seu olho. É melhor que você arranque mesmo, tipo assim, que você fique lá sem sua mão do que todo o seu corpo ir Tira o para que o tá te levando a pecar, né? Exato, do que todo o seu corpo ir para o inferno. A visão de Cristo sempre foi, gente, ter uma visão mais celestial, ter uma visão mais profunda das coisas, não superficial, não uma visão terrena, uma visão carnal. E era isso que, através da lei mosaica, o povo estava tendo. E ele estava tentando mudar essa nossa mente, mudar esse nosso foco, essa nossa visão. E depois ele vem falando sobre o juramento, né? Que eu acho muito bacana aqui também. Porque fala, não jure falsamente, né? Mas cumpra os juramentos que você fizer diante do Senhor. E aqui ele estava também levando para a parte assim, você não precisa falar assim, eu juro por fulano, eu juro por ciclano. Se você disse que é sim, sim é sim. Se você disse que não, não é não. Então, acho que isso é muito bacana e se encaixa para os nossos dias de hoje, porque parece que a gente não tem mais palavra, é preciso a gente fazer um contrato, reconhecer firma, ter testemunha e jurar e tudo mais, porque se perdeu, né? Se perdeu esse valor. E aqui Jesus está trazendo esse valor de volta. Tenha o poder na tua palavra, né? Tenha a tua palavra como o ponto final ali. Se eu falei, tá dito. Não preciso te jurar, eu não preciso fazer mais nada, né? Então, isso que é bacana. E depois ele vem falando sobre a vingança, ali do versículo 38 até o 42, que também está em Lucas 6, do versículo 29 ao 30, que fala, né, sobre aquele olho por olho, dente por dente, né? Mas Jesus diz melhor: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E aqui, gente, é complicado porque antes, né, na lei mosaica, vinha falando, né? Se alguém lhe ferir o olho, arranca o outro olho da pessoa. Se alguém matar um boi seu, a pessoa tem que recompensar com um boi. E aqui Jesus está trazendo uma atualização, querendo ou não, uma mudança na lei. Porque se alguém te bater em um lado da face, dê a outra. Se alguém te forçar a caminhar 1 quilômetro com ele, caminhe 2, né? Então ele está mostrando que também você aquebrantar o seu orgulho, mas através de você aquebrantando o teu orgulho, você quebranta da outra pessoa. Porque se coloca nesse lugar, né? Da pessoa irada e batendo. Se o outro pega e manda bater do outro lado, a pessoa vai assim, meu Deus do céu, né? E se você fez a pessoa como sarcasmo, né? Igual teve no episódio do The Chosen lá, os romanos mandando eles carregarem tudo, as coisas pesadas, por 1 quilômetro. E depois Jesus falou, não, mas não é até tal lugar? A gente vai com você até tal lugar. Ali os romanos, durante 1 quilômetro que eles obrigaram, eles estavam rindo, eles estavam zombando, eles estavam, nossa, se achando maioral, porque os outros estavam carregando. Mas depois que Jesus caminhou 1 quilômetro a mais para ajudar eles que tinham, querendo ou não, ofendido há alguns metros atrás, aquilo quebrantou os caras. E eles engoliram seco. Opa, desculpa, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu carregar com você, que não sei o que, deixa eu tirar o capacete seu para não pegar tão mal lá no posto. Então isso também quebranta aquela pessoa que estava te querendo fazer o mal, sabe? Então, acho legal a posição da vingança e também como foi ilustrado esse episódio em específico no The Chosen. E depois ali, por fim, fala sobre o amor aos inimigos, que também está em Lucas 6, do 27, 28 e do 32 ao 36.
que aqui fala nada mais é do que ame ao seu próximo. Mas além de amar ao seu próximo, é muito fácil você amar o teu amigo. É muito fácil eu amar o Geis porque é o meu marido. Mas e amar aquela pessoa que tá me ofendendo? E ajudar aquela pessoa que um dia já me puxou o tapete? Ah, esse já é difícil, né, Sayuri? Nossa, mas meu Deus, né? Aí já não, aí já é demais. Aí que Jesus cutuca a gente. Porque fala assim: olha, opa, até os ímpios, até para os imorais, é muito fácil amar e ajudar e fazer tudo pela pessoa que a gente tem afinidade. Mas eles não conseguem fazer isso pelas pessoas que eles não têm afinidade. Então, para você, é preciso sim amar os seus inimigos. É preciso sim você orar por aquela pessoa que já te fez o mal. Então, aqui ele ensina novamente a gente quebrar o nosso orgulho. Então, aqui a todo tempo, né, desse sermão no monte aqui, principalmente nesse capítulo 5, é ensinar sobre a boa conduta, né? Sobre antes mesmo de ser uma lei apenas com visão carnal, ser uma lei com visão espiritual, uma visão espiritual onde além de nos tratar nas nossas atitudes, trata muito mais o nosso coração, o nosso aquebrantamento e o nosso crescimento espiritual, porque principalmente nessa última aqui que ele ensinou, né, sobre amar os inimigos, nos trata assim no mais profundo, né? Porque um dia esse inimigo já te fez alguma coisa e você ajudar e você perdoar, né? Porque antes mesmo de você ajudar, é preciso você perdoar, porque senão você não consegue fazer aquilo de bom coração. Então, isso que é bacana. Exatamente. E depois fomos para o capítulo 6 que ele começa falando sobre ajudar os necessitados, né? E a leitura ali do 6 ela é bem fácil de ser compreendida, né? Não tem nada muito escondido, mas vamos tratar só de alguns detalhes, né? O ajudando aos necessitados, gente, o que que ele deixa muito marcante aqui, né, nesse tópico, né? É de você ajudar de forma secreta. Esse é o importante aqui. Ajude as pessoas necessitadas, mas não precisa sair falando para todo mundo. Então ele até usa a palavra aqui: se você der um dinheiro com a mão esquerda, não deixe que a mão direita saiba. Então, tipo assim, o que que é isso? É realmente de, tipo assim, é, talvez só sua esposa precisa, porque vocês dois são um só, então você compartilha com ela. Mas você não precisa contar para o seu irmão, Amigo, na sua roda de para sua mãe, para amizade. ninguém. Ah, eu ajudei, dei 1 milhão, não sei para quem. Cara, faça de coração. Não faça para receber Glória glória ou terrena. aplausos, né? É isso que ele trata aqui. Porque se você busca glória terrena, você terá glória terrena e lhe faltará a glória nos céus. Agora, se você busca a glória celestial, então, tipo, trate desta forma. Não fique buscando a glória terrena ou os aplausos, né, das pessoas à sua volta, falando, nossa, que admirado. Então, é essa visão, né? Depois ele vem falando sobre a oração. E ali ele já fala muito bacana, né? Até em Lucas, vai tratar isso também em Lucas 11, né? Que a gente leu Lucas 11, do 1 ao 4, que os discípulos perguntam para Jesus como deve orar, porque João Batista ensinou os discípulos dele, né? Então eles pedem, tipo, nos orienta. E ele já começa falando ali, não sejam hipócritas. E falando sobre o quê? Novamente, né? Aquele negócio de você orar em alta voz, fazer uma oração linda, maravilhosa, aquele negócio, tipo assim, tentando ser pelo seu, tipo assim, não, eu vou orar aqui com todo fervor agora. Gente, na Bíblia fala que a nossa oração não seria capaz de chegar aos céus se não fosse através do Espírito Santo. Então, quem tem que fazer a oração para você não é você, é o Espírito Santo que habita em você. Porque às vezes você pensa, não, eu quero que aquela pessoa seja curada, eu vou orar para que ela seja curada. O Espírito Santo, às vezes, dentro de você nem falou isso, mas você quer fazer isso daí, né? Então, tipo assim, é isso que ele coloca aqui. Não sejam hipócritas, não façam orações para, tipo, todo mundo falar, Se nossa, vangloriar, né? se vangloriar. E depois ele fala ali também, né, sobre uma parte muito muito bacana também, que faça essa oração em secreto. A oração mais pura, mais bonita, é aquela que você faz em secreto, né? Até ele coloca aqui, né? Entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto. Essa parte, inclusive, ela pode ser vista de uma forma literária, né? De realmente você ir para o seu quarto, fechar a porta, mas ela também tem, eu sou inclinada a ver que ela é de uma forma também celestial.
Entre no quarto que você tem já na casa do seu pai, lá nos céus. Porque muitas vezes, gente, a gente não consegue entrar no quarto. Você está numa aflição, você precisa orar, Você tá no você. seu carro, você tá lavando a louça, ou no trabalho, Exatamente. né? Mas entra no seu quarto, tipo assim, entra no seu quarto celestial, tipo, vai para o seu recanto, na sua mente. Tem essa visão, tipo, mais celestial, de tipo assim, deixa eu me resguardar aqui, deixa eu desligar das coisas, parar de prestar atenção e fazer uma oração, tipo assim, no meu quarto que eu tenho lá na minha casa, lá no céu. Então, tipo assim, é a outra visão, tirando da visão literária. Se você quer ir pro seu quarto, não tem nada de errado, não tô falando que é isso, nossa, não é isso que tava. Não, ela pode ser vista das duas formas, né? Às vezes você fala assim, eu tô no carro, não, eu não posso orar aqui porque eu tenho que ir lá no meu quarto fechar a porta. Não é bem essa, tem uma visão um pouco mais profunda disso, né? E ali ele começa a oração. E essa oração é muito conhecida, muita gente faz, todo mundo faz. E o que eu chamo a atenção dessa oração é que muitas vezes nós fazemos essa oração firmes no começo, né, com um grau assim de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tá bacana, né? E dali em diante a gente começa, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Aqui, gente, muitas vezes, né, essas duas partes, a gente faz como suplicando para Deus, geralmente, né, de tipo assim, pelo amor de Deus, Senhor, nos dá isso, né? Eu preciso desse pão que é nosso, né? E é legal que eu acho que a gente tem que ter uma visão diferente disso. Quando a gente está numa mesa, sentado, um filho e um pai, quando você vai pedir para sua mãe, o prato de bife está mais perto dela, né? Ou do seu pai, você fala, pai, me passa o bife. Você fala nesse, pai, me passa o bife. Você já tem a certeza de que o que você está pedindo de forma celestial, de forma que é teu de direito, o teu pai vai te passar. Ou seu pai vai falar, não, não, o bife não, você levanta e pega aqui. Ou tipo, pai, mãe, me passa o purê. Ela vai te passar. Você está sentado numa mesa na qual você tem o direito de desfrutar daquela mesa. Então é essa visão, tipo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É tipo assim, realmente me dá isso, né? Venha o teu reino sobre mim. Me dá o pão que é meu de direito. Não tipo com, ei, me dá o pão aí que é meu de direito, eu quero o que é meu. Não é nessa Com visão, gente. arrogância, né? Com arrogância e também não com a visão de súplica, de pelo amor de Deus, me passa isso daí. Tipo, tô necessitado. Não é assim. Então é legal da gente ter essa visão também de como é feita essa oração, qual que é o intuito do seu coração, como que é a intenção do seu coração, né? A gente tem que ter essa visão. Você está falando com o seu pai, pedindo coisas celestiais, que não é, você não está pedindo, meu pai, me passa o iPhone aí. Não, você está pedindo o pão nosso de cada dia, traga para mim, pai, o reino que é teu, me mostre, me dá ele. Então você está pedindo coisas que são seu, né, de direito. Deus vai ter alegria em te passar, vai ter alegria em te dar, né? Isso está na Bíblia. E depois ele vem ali falando uma coisa que eu acho muito legal, que é perdoe as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E ainda no 14 ele coloca, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, gente, isso daqui para mim é uma coisa muito intrigante, muito legal. Deus nos deu acesso ao perdão dos nossos pecados. E você pode orar pedindo ali para que Deus te perdoe. Tá bacana, é maravilhoso. Deus deu esse acesso. No entanto, na oração que ele dá de exemplo para os discípulos, ele mostra que existe ali uma cláusula, Condição, uma né? condição. É tipo assim, olha, você já tem o acesso, você já pode entrar aqui e pedir perdão dos seus pecados, mas também, né, você tem que perdoar o seu irmão para poder fazer essa ligação. É tipo assim, energia é muito simples. Se você ligar só o fio positivo com positivo, gente, ele não liga. Você precisa estar positivo com positivo, negativo com negativo. Tem que estar as duas ligações para ele acender a luz. Se você não é ligar invertido, é fazer a mesma ligação, mas se não tiver todos os fios ligados, ele não vai funcionar. Então é isso, você já tem o acesso, você já pode pedir perdão ali para Deus através do que Jesus fez na cruz. Já está liberado isso para você. No entanto, você também tem que perdoar o seu irmão.
Então isso é muito bacana. Depois ele vem falando sobre o jejum, né, que eu acho também sensacional, sobre a aparência do jejum. Não faça jejum para as pessoas olharem, não jejuem para você receber ali novamente a glória ou a pena das outras pessoas. Eu acho legal quando ele fala, ao jejuar, no versículo 17, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. Somente a Deus. Faça com que somente Deus saiba daquilo que você está fazendo. Né? Então, isso também para mim é super bacana. E depois ele fala sobre os tesouros no céu. Fala sobre os tesouros no céu. Tá? Uhum. E depois ele fala sobre os tesouros no céu, que é bem bacana, que ele fala, não acumule tesouros na terra, não se preocupe com isso. Se você tem a capacidade de acumular tesouros na terra, de ter uma casa, de ter, enfim, beleza, tá tudo bacana, mas ele fala, não se preocupe com isso. Não fique pensando dia e noite como acumular mais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Naquilo que você dedica para acumular é onde você vai estar focado o seu dia inteiro. A vida é assim, naquilo que você quer. Se você quer, sei lá, eu quero muito comer uma pizza. Meu, você vai ficar pensando na pizza até você comer essa pizza. E a nossa vida é assim. Por isso que ele fala, cuidado no que vocês querem, cuidado no foco de vocês, no objetivo de vocês, porque é nisso que o seu coração vai se converter também. E depois ele fala ali também sobre os olhos, né, que eu acho muito bacana, é muito, uma coisa parecida também lá que fala, tratado em Jó também, para nós vigiarmos sobre o que os nossos olhos veem, porque os nossos olhos é a porta de muita coisa para o nosso corpo. Então aquilo que você olha, você deseja. Então isso ainda está interligado com a parte dos tesouros. Se você olha muito, sei lá, nossa, uma Ferrari, eu quero, nossa, eu olho, meu, é maravilhoso essa Ferrari. E tipo assim, gente, maravilhoso deve ser ter uma Ferrari. Que Deus abençoe todas as pessoas que têm uma Ferrari. Mas cuidado com o coração que você deseja. Muitas das vezes, a pessoa que tem uma Ferrari, gente, não era o desejo dela ter a Ferrari. Muitas vezes era o desejo dela se, tipo, ajudar a mãe, revolucionar alguma coisa, transformar alguma coisa, e ela conseguiu ter condições financeiras de, num determinado dia, ter uma Ferrari. Mas o desejo dela, geralmente, né, não pode ser 100%, mas nunca foi de, nossa, eu quero, eu quero. Ela chegou no momento que ela teve condições de comprar e para ela foi uma realização de um sonho. E tá maravilhoso, tá tudo certo. Mas aqui é esse, tipo, cuidado com o que os seus olhos desejam e aquilo que o seu coração também deseja, né? E depois nós lemos ali para terminar o capítulo 6 sobre as preocupações da vida, né? Que é uma passagem que eu acho muito bacana, né? Que ela vem falando sobre o como, né? Por que que nós nos preocupamos com algumas coisas da vida, como, né? Ali ele coloca até no versículo 25. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então ele trata nessa parte sobre três coisas, né? O comer, beber e o vestir, que muitas vezes nós nos preocupamos com isso, né? É uma preocupação vista por nós muitas vezes de forma genuína, de tipo assim, meu Deus, o que que eu tenho que trabalhar para comprar carne do dia de amanhã? Então sempre preocupando dessa forma, né? E aqui é legal que ele coloca, né, no 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, né? Então assim, e depois ali ele ainda faz uma comparação também com as roupas e ele fala, olha, né, veja como crescem e como é bonito os lírios do campo. Ele fala, contudo, nem toda a sua glória, Salomão vestiu-se como um deles. Então, assim, ele faz duas comparações, tanto mostrando as aves do céu que se alimentam sem se preocupar com a comida, sem se preocupar com a comida do dia de amanhã, porque Deus é quem fornece essa comida, e também com as suas roupas, né? Que Salomão, mesmo sendo ali rico, né, cheio de glória e glamour, não se vestia, não tinha uma aparência tão bela como um lírio do campo.
E ele fala: por acaso a sua vida não é mais importante do que a do pássaro e do lírio do campo? Então, assim, pare de se preocupar com isso, né? Eu acho interessante da gente entender, assim, não é gente que vai bater um anjo na sua porta e falar assim: ó, tá aqui a sua carne, ó, tá aqui seu saco de arroz, tá aqui a roupa que você vai vestir amanhã. Não é assim, né? Mas assim, nós confiarmos que Deus vai prover as nossas coisas. É Deus quem nos capacita. É tipo assim, um exemplo, às vezes você tem R$ 50 e fala assim, nossa, não consigo comprar comida, né, pra noite, não consigo comprar a janta. Cara, às vezes você vai lá no mercado, você vai pegar uma promoção de uma carne, uma promoção do arroz, uma promoção do negócio, e com R$ 50 você vai olhar e falar assim, caraca, não acredito que eu consegui fazer tudo isso. O problema é que muitas vezes a gente pega R$ 50, vai no mercado e quer comprar, sei lá, um biscoito, quer comprar uma torrada, quer comprar tudo que às vezes não seja Não é realmente necessário. o necessário, mas coisas superficiais que você chega no mercado, olha e fala, nossa, parece tão gostoso, vou pegar aqui um doce de leite. Então, tipo, é essa visão, né? A gente tem que ver que Deus dá para nós, Ele nos fornece o que é necessário para nós. Aquilo que é muitas vezes, né, nosso desejo já meio fora da casinha, e a gente acredita que Deus tem que fornecer aquilo lá porque nós somos filhos dele e ele tem que nos ajudar com aquilo. E nesse caso aí, Deus pode agir ou não pode agir por misericórdia ou não, enfim, depende. Mas o que é necessário para nós, Deus vai prover, Deus vai cuidar. É isso que eu acho bacana. Ele coloca ali, por mais que você se preocupe, você consegue acrescentar uma hora que seja na sua vida? Não adianta de nada. Então, e depois até ele termina ali no 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, tipo assim, não adianta você não dormir pensando no que vai acontecer amanhã, isso não vai mudar nada na sua vida. Você não sabe nem se amanhã você vai acordar. Então, é legal da gente entender, tipo assim, você fazer um cronograma, você fazer um planejamento do que fazer na semana, do que fazer no outro dia, maravilha, bacana. Mas, tipo assim, você deixar de dormir, ou você, tipo assim, meu Deus, não viver pensando no que você vai fazer na manhã, o que você precisa fazer amanhã, que depende de você, é nisso que ele está chamando a atenção. É nisso que Jesus Cristo chama a nossa atenção, né? E eu acho essa passagem muito, muito bacana e gera em mim uma reflexão muito grande também. E depois a gente foi para Mateus 7, né? Já finalizando a nossa leitura, porque em Mateus 7 tem o restante, o restinho ali de Lucas que a gente também leu, né? Começando ali pelo julgamento do próximo, que nós também lemos em Lucas 6, do versículo 37 ao 42, que fala muito sobre nós julgarmos o próximo. O próprio título já diz, né, sobre o que é. E aqui Jesus coloca de uma forma como cisco e tábua, né? E fala também para a gente não julgar para não sermos julgados. Começando por esse tópico, né? Não julgar para não sermos julgados. Porque muitas das vezes o que nós julgamos no outro, nós temos a mesma coisa, sabe? É aquele, às vezes a gente deseja que o marido mude alguma atitude, só que aquela atitude nos incomoda porque essa mesma atitude nós carregamos. Então, muitas das vezes que a gente julga outra pessoa, essa qualidade é precisa primeiro mudar em nós para depois a gente poder amorosamente, né, ajudar o outro e não em forma de julgamento, né? Porque tudo que a gente julga, ele bate duro e aquilo causa uma rigidez para a transformação, né? Então, por isso que até mesmo Jesus coloca aquilo. Antes de você tirar o cisco do olho do irmão, do amigo, do marido, de quem seja, arranque primeiro a tábua no seu. E o que isso quer dizer, né? Às vezes a gente acha que tem alguma coisa incomodando no outro. E aí a gente quer ir ajudar, mas a gente não consegue enxergar no nosso. E por que a tábua, né? Porque a tábua nos cega. E logo a tábua vindo assim, né, a gente não consegue enxergar o outro e muito menos nos enxergar no espelho. Então, por isso que ele fala, primeiro arranca a tábua dos seus olhos, né, que está impedindo você de se ver, para depois você ir no cisco. Que daí, por que também essa diferença de tamanho, né? Porque o seu é muito maior, porque o que a gente consegue mudar, vamos dizer assim,
é em nós mesmos. No outro, não dá. O outro, cabe a ele a vida dele, né? Então, por isso que a diferença de tamanho que é necessário nós tirarmos a nossa tábua, que vai gerar muito maior mudança do que o cisquinho. O cisco, às vezes, sabe aquele cisquinho no olho que às vezes incomoda, você tira? No outro não vai mudar muita coisa na tua vida, não, mas a tábua do seu vai ser grande a diferença. E é legal também dessa parte do julgamento ao próximo, né? Que depois nós vamos ter uma outra visão e uma outra fala de Paulo falando sobre o julgamento entre os irmãos. E é legal aqui porque Jesus aqui ele está falando com todos os publicanos. Aqui tinha sentado gregos, tinha israelitas, tinha Romanos. romanos, tinha gente de tudo. Então ele estava falando de forma geral. Tipo assim, uma pessoa que você, sei lá, é aquele julgamento que você faz meio por trás, que você não faz na cara da pessoa, sabe? Aquele que você fala assim, meu, você tá fazendo isso de errado. Ou, tipo, isso aparenta que você. Me aparenta que você tá fazendo isso de errado. Então, esse julgamento, muitas vezes é aquele julgamento de cochichinho, aquele julgamento, sabe? Que é aquele julgamento bem ser vergonha mesmo, assim. Que você fala, aquele outro lá, nossa, meu Deus, aquele outro parece que não liga para as coisas. Nossa, aquele outro lá parece ser desleixado, coisas desse tipo. Então a gente vai ver depois que é legal de entender. Não, eu não vou julgar ninguém. Não vou julgar ninguém porque, olha, na Bíblia está falando que não deve julgar. Mas a gente vai ver Paulo depois falando sobre o julgamento na igreja. Um irmão deve sim julgar sobre o outro. Ou seja, você está dentro da igreja, algum irmão, né? Você está no meio cristão, algum irmão está fazendo alguma coisa que a vida dele não se compromete com aquela vida cristã, não, o comportamento dele é errado ali. Cabe sim você, no seu julgamento, falar assim: poxa, tá meio estranho isso. Vou chegar nesse irmão e falar com ele. Então, esse tipo de julgamento, sim, a gente vai ver depois essa outra visão. E é legal. Então, tipo assim, quando você julga, é esse julgar, tipo assim, se for para julgar, vai e fala na cara daquela pessoa o que você tá julgando ela ou achando. E vá com o intuito, o julgamento ele tem que ter o intuito de melhorar a igreja, melhorar o corpo de Cristo. Aí sim é um julgamento depois que a gente vai ver Paulo tratando e que é interessante também. E depois a gente foi para a persistência na oração, que também lemos em Lucas 11, no versículo 9 ao 13, né? Que fala muito sobre o peça e vos será dado, né? Peça e receberás. Quem que é pai, né? Um filho pedindo peixe vai dar uma cobra, ou pedindo água, né? Não vai dar de beber. E então ele faz uma comparação disso, né? Mostrando que nós mesmos, sendo maus, sendo não bons pais, vamos dizer assim, já dá coisas boas ao filho, né? Quem dirá o nosso Pai do céu? Você acha que ele não vai dar o que nós pedimos? Só que o que eu acho muito bacana é a posição que Lucas coloca, né? Porque muitas das vezes a gente usa esse trecho fora do contexto, né? E quer que Deus esteja dentro dessa caixinha, porque eu tô pedindo e Deus vai ter que me entregar, né? Porque já está escrito na Bíblia: peça e vos será dado, né? Peças e receberás. Então as pessoas começam às vezes a pedir até coisas ilusórias, né? Preciso de uma Porsche, Deus, preciso de uma Ferrari, preciso. Então não é em relação a isso, tá, gente? Então Lucas é muito bacana que ele finaliza ali em Lucas 11, do versículo 13, falando: pois se vocês, né, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Então, assim, além de todas as coisas que a gente possa pedir, o maior de todos é o Espírito Santo. Então, essa parte de peça e vos será dado, aqui Lucas nos deixa muito claro sobre o que nos é dado, né? O Espírito Santo. E por quê? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tô com fome, e por que Deus vai me dar Espírito Santo do que a comida para eu comer? Porque o Espírito Santo nos entrega discernimento no Espírito, e com isso, direcionamento para atitudes. Então, é aquele negócio, né? É melhor você receber o dinheiro para pagar a tua dívida ou aprender a fazer dinheiro para você não necessitar mais.
Então, entra muito disso, né? É melhor você caminhar com o Espírito Santo e saber as condutas para você estar recebendo realmente o que você merece, do que você estar sendo igual uma criança e receber o que você quer, porque amanhã já vai querer outra coisa. E aí vai sempre querendo mais, porque nunca é suficiente. Então é legal dessa parte na persistência da oração sobre o que você vai receber, né? E tirar também essa imaturidade nossa espiritual de achar que Deus tem que nos dar qualquer coisa só porque você leu na Bíblia e interpretou de uma maneira que lhe agrade. Então, isso que é bacana. E depois, E é legal só comentar que no The Chosen, né, na temporada 4 mostra isso também ali, né? Os dois irmãos, João e Tiago, discutindo sobre peçam e lhe será dado, porque eles já tinham passado por esse ensinamento de Jesus. E fica naquele, ó, se você pedir, vai ser dado, se você pedir, vai ser dado. E eles pedem, né? Até no episódio mostra que eles pedem para que um esteja sentado à direita de Jesus e o outro à esquerda, isso na mesa celestial. Então, tipo assim, é legal da gente ver que é um pedido, né, tipo, genuíno. Eles pedem uma coisa que não é terrena, eles pedem uma coisa celestial, mas, tipo, mostra até no The Chosen que, tipo assim, Jesus olha e fala assim, você não sabe o que você está pedindo, tipo, você não tem discernimento. Então, tipo assim, é legal da gente entender, muitas vezes a gente vai ler isso aqui e vai ter a mesma visão de João e Tiago, e ali da mãe de João e Tiago falando para eles: não, vocês têm que fazer isso, vocês têm que pedir isso. Ele não falou, peça e lhe será dado? Então tem que pedir. Então é legal da gente ter esse quebrantamento, né? Isso é tipo assim, peraí, do que realmente Jesus está falando? Gente, nunca vai ser sobre uma visão carnal, um desejo carnal. Isso garanto para vocês. é. E depois a gente vem falando sobre a porta estreita e a porta larga. Eu, durante muito tempo ali do meu caminhar, até mesmo não estava caminhando com Deus, mas muito me era dito sobre essa porta estreita e a porta larga. E aqui, Mateus, ele é bem direto, né? Com dois versículos aqui muito bem explicado, né? Que a porta larga, ela nos leva à perdição, porque ela é muito fácil de ser passada. Então, qualquer um passa. Agora, você caminhar com Deus é uma porta estreita, né? É uma porta mais apertada e o caminho que leva para a vida. Então, quer dizer sobre a facilidade, né? Entra muito naquele. Tudo que é bom tem o seu preço também, porque ele é algo valioso. Me falavam, né? Quando você deseja algo para a tua vida, né? É preciso você engolir o seu orgulho, o seu ego, porque para você conquistar tal coisa na tua vida, é preciso você passar na porta estreita. Então ali a pessoa ela usava sobre a parte de orgulho, de ego para você conquistar, porque era preciso você até mesmo se humilhar, às vezes em algumas circunstâncias, para você estar conquistando as coisas, porque nem sempre acontece como mil maravilhas que a gente deseja, né? Porque o paraíso, né, que a gente colocava antes, é estreito, poucas pessoas estão ali. Por quê? Porque é difícil. É difícil nós engolirmos o nosso ego, é difícil nós engolirmos o nosso orgulho. E por que que muitas pessoas estão do outro lado da porta, na porta larga? Porque é facinho, ali é gostoso, então todo mundo passa. Então aqui Mateus coloca, né, a porta da perdição, ela é muito fácil, ela não tem dificuldade nenhuma, todo mundo passa. Mas a porta da vida eterna, vamos dizer assim, ela é estreitinha, ela é preciso seguir princípios, ela é preciso seguir condutas que agrada a Deus, tá? E depois a gente vem falando sobre a árvore e o seu fruto, né? Que também foi falado em Lucas 6, do versículo 43 a 45. Aqui é muito bacana porque também nos leva a entender o nosso dia a dia, né? Porque muitas das pessoas, às vezes, a gente analisa pelo que ela fala, pelo que ela mostra que ela é, só que a gente só vai saber quem realmente é pelos frutos. E por que fala dos frutos? Porque os frutos, a pessoa ela não consegue enganar. Ela mesma, na atitude, no caráter, nossa, aqui eu sou super boazinha com jeito e lá por trás eu sou ruim. Mas isso eu consigo manipular, isso eu consigo mudar.
Agora, o jeito que é os meus frutos, eu já não consigo. E os frutos, ele copia, né? É um exemplo, é aquele negócio que falam, né? O fruto não cai longe do pé, porque a pessoa ela é parecida ali. Então não tem como eu modificar aquilo, mas eu consigo modificar a árvore, sendo eu, entendeu? Então é muito bacana esse exemplo, porque você só consegue ver realmente a pessoa pelos frutos que ela dá. Isso também entra na parte de como ela ajuda as pessoas, de como ela impacta o mundo, de como é a criação dos filhos dela. Então, esse é o referencial, né? Dos frutos. Ali vai mostrar quem você realmente é. E ali em Mateus, né, nesse tópico ainda de a árvore e seu fruto, no versículo 21 começa falando ali uma coisa que eu acho bem bacana, né, que fala, Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele ali ainda continua falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E essa passagem, gente, é muito legal porque é o que a senhora estava falando. Você reconhece uma pessoa pelo fruto, né? E aqui ele está falando, algumas pessoas ainda, né, realizarão coisas maravilhosas em meu nome e ainda irão querer dizer que me conhecem, né? Ou seja, eles expulsaram demônios em meu nome, realizaram milagres em meu nome, fizeram profecias em meu nome, mas eles chegarão e tentarão ainda falar, tipo assim, Senhor, o senhor não está me conhecendo, né? Sou eu. E ele falou, nunca os conheci. Então, tipo assim, eu acho sensacional, porque muitas vezes por a gente pregar a palavra ou por, sei lá, até expulsar demônios, coisas que o Espírito Santo nos permite, a gente acredita que a gente tem uma vida com Deus, porque o Espírito Santo está ali comigo e está me permitindo isso. Mas a minha conduta da minha vida, o meu dia a dia, é outra coisa. Então, o fruto, o que ele está colocando aqui? O fruto não é você expulsar demônios e fazer milagres em nome do Senhor, porque quem está fazendo isso não é você, é o Espírito Santo. Mas você, a sua conduta diária, às vezes é outra, totalmente fora da casinha. Um exemplo, você vai no culto e prega sobre família e dentro de casa você, sei lá, nem fala com seu filho, nem fala com a sua esposa, chega lá e já fala, e aí, cadê o negócio, sei lá o quê, tipo, é arrogante, é outra coisa. Então, ele tá falando, não adianta, gente, não é o que vocês fazem em meu nome, que esse é o fruto. O fruto realmente é a sua conduta do dia a dia, aquilo que você faz geralmente, inclusive, né, em secreto, aquilo que você faz quando só tá você. Um exemplo, você tá lá na rua, uma pessoa tá sei lá, você vê uma pessoa necessitada, você fala, meu, sinto muito, não vou te ajudar não. Não tem ninguém aqui me vendo, não tem nenhum membro da igreja vendo se eu tô fazendo certo ou errado, não vou fazer nada. Então, é nesse aspecto aqui que Jesus chama a nossa atenção e que eu acho muito bacana. E depois ele finaliza ali falando sobre o prudente e o insensato, né? Que também estava em Lucas 6, do versículo 46 a 49. Que aqui também em Lucas, né, já coloca como Jesus ensina sobre construir em um sólido alicerce. E aqui, gente, o que Jesus está ensinando, né? O que é a pessoa prudente? A pessoa prudente é aquela que ouve o ensinamento dele, tem o discernimento e age segundo o que agrada a Deus, Espírito Santo, né? O insensato é aquele que ouve e finge que não ouviu e que não é com ele, sabe? Então aqui ele dá até uma comparação. O prudente é aquele que constrói a casa em um lugar sólido, que pode vir a chuva, pode vir enchente, tudo. A casa dele está solidificada, não é uma casa bamba, né? Que se desmoronar, ela vai junto. Agora, o insensato, eles constroem, né? Casa em cima de coisa mole, que a qualquer momento pode vir um vento e destruir. Por quê? Porque você não caminha segundo a vontade do Senhor, sabe? Então aqui Jesus está advertindo muito sobre isso, né? De você ser prudente nas suas atitudes. E muitas das vezes você vai estar conquistando, você vai estar construindo a tua vida, mas isso pode não estar em um terreno sólido,
por condutas erradas, né? Por coração errado. Acho que é isso que a gente tem para compartilhar, né? Esse episódio teve muito ensinamento aí, trazendo vários trechinhos e lembrando, né, que todos esses 3 capítulos que a gente viu de Mateus e os outros 2 de Lucas eram um sermão no monte, tá? Ele que foi dividindo ali, mas era um dia ali de palestra de Jesus, e daí Mateus dividiu para ficar melhor o ensinamento para nós, né, aqui na Bíblia. E legal da gente entender, né, que a gente não foi explicando Lucas aqui, mas o que tá na leitura de hoje, né, de Lucas, está essas mesmas coisas aqui em Mateus. Então, inclusive, quando a gente foi falando dos tópicos, a gente falou, ó, isso foi tratado em Lucas 6, tal, em Lucas 11, tal. Então, tipo, para entender que não estamos ignorando Lucas. Exatamente. Né? É só para também não ficar algo maçante, sabe? Poxa, mas acabou de falar ali, né? Então, para facilitar nosso entendimento, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você. Já te convido para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Beijo. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!